Pais Admiráveis Educam pelo Exemplo, um livro de Chris Polly, capítulo 3, parte C. Dialogar para viver em paz. O diálogo entre os pais e os filhos é a base para uma boa educação. Casais sempre me questionam sobre como podem ensinar as crianças a ser pacificadoras. Minha resposta é que o diálogo entre eles é essencial. E isso tende a acontecer desde a infância. Não adianta o filho chegar na adolescência e os pais quererem começar a conversar como nunca fizeram antes. Dialogar de modo franco e aberto é uma excelente precaução, por exemplo, contra um dos maiores medos que os pais têm com relação a seus filhos em nossos dias, as drogas. Se desde cedo a criança tiver a convicção de que não quer consumir entorpecentes, mesmo que na adolescência amigos ofereçam drogas, a decisão permanecerá firme e sólida. Se isso quer dizer perder uma amizade, então ele perderá. Mais ainda, poderá chegar ao ponto de influenciar o amigo a abrir mão das drogas, fazendo o colega compartilhar da convicção dela. O pacificador tenta convencer o outro não pelo tapa, mas pelo diálogo, sendo amigo, pedindo perdão, cedendo um pouco, sendo flexível. A leitura da Bíblia mostra que, sendo o Deus de paz que é, ele estabeleceu uma forma de diálogo com a humanidade, a oração. Mesmo que não o vejamos nem o ouçamos com os nossos sentidos, esse canal de comunicação está sempre aberto. Há numerosos exemplos de pessoas que, nos mais variados momentos e em diferentes circunstâncias, recorreram a essa forma de diálogo com o Senhor. Dentro do campo do diálogo, a melhor maneira de se aproximar da criança de até uns 10 anos é por meio de histórias, em especial que envolvam animais e personagens com as quais ela possa se identificar. Relatos que reproduzam situações em que haja uma atitude pacificadora, de reconciliação, convicção. A segunda forma mais eficiente é contar fatos de vida dos próprios pais e explicar como eles foram resolvidos, ainda que não tenham tido as melhores atitudes. Isso também é diálogo. Jesus usou muito esse recurso ao explicar as realidades do céu por meio de parábolas. Ao todo, há 40 dessas narrações alegóricas registradas nos evangelhos. Jesus falou todas essas coisas à multidão por parábolas. Nada lhes dizia sem usar alguma parábola, cumprindo-se assim o que fora dito pelo profeta: abrirei minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Mateus 13, 34 e 35. Também é importante fazer as crianças se autoavaliarem por meio de desenhos que exemplifiquem o seu traço de caráter e mostrem como reagiriam a determinada situação. Depois ela tem de contar aos pais a história que criou. Elaborar uma dramatização é um recurso que funciona bem. Essa é uma das formas mais eficientes de transmitir valores e princípios morais para as crianças, em especial em escolas. Ser pacificador não é aceitar todo tipo de situação e dizer sim a tudo, mas é ter atitude, posicionar-se com caráter e flexibilidade, deixar de lado a intransigência, dialogar para chegar a um acordo e abrir mão de suas vontades, se necessário. Isso não é ser fraco ou bobo, é ser forte e inteligente. Pacificadores são pessoas firmes em uma sociedade que fala e prega o contrário. Nossa cultura defende que vitória é aniquilar o outro, pisar nas outras pessoas para se afirmar. Mas em vez de os pais ensinarem uma criança pequena a não bater, primeiro precisam mostrar que o carinho é importante. Tem de explicar como devem e podem agir. É com um beijo, um carinho, um abraço. Foi isso que Deus fez. Ele deu exemplo. A paz vem por meio do amor. Reflexos no caráter da criança. Virtude, paz. Pacífica. Aprender a viver em paz com todos a partir de uma instrução correta. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. João 16 e 33. Afável. Aprender a ser amorosa com os outros, demonstrando harmonia.
Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Efésios 4:31. Constante. Aprender a fazer o que é correto sempre. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. 1 Coríntios 15:58. Persuasiva. Influenciar ou conhecer o que é reto. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. 2 Timóteo 2:24 e 25. Dica da Cris. Não confunda falta de posicionamento com ser pacificador. Uma das características mais valorizadas do ser humano é saber dialogar sem perder a razão. Ensine isso a seu filho.